Cristianismo, quem crê em Deus, né? Cristo, Cristão. né? A gente crê em Cristo, porém chamamos de Oxalá. Então, eu me considero um cristão, por isso. Cristo é Oxalá? Sim. Padre, eu prometi levar minha cruz até o altar mor. Preciso cumprir minha promessa. Fizesse a promessa, então, numa igreja. E não num terreno de candomblé. Mas eu já expliquei, padre. Não se pode servir a dois senhores. A Deus e ao diabo. Essa insistência na heresia prova o quanto você está afastado da igreja. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema sincretismo religioso e catolicismo. Qual a relação entre ambos? Quatro anos atrás, o Centro Dom Bosco se viu no centro de uma polêmica. Na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, em frente à mitra arquiepiscopal do Rio de Janeiro, por mais um ano o pároco permitiria a já tradicional missa afro, por ocasião do Dia da Consciência Negra, feriado laico instituído no dia 20 de novembro. Evento sacrílego esperado por uma certa comunidade todos os anos, a tal missa reunia ativismo político, sincretismo religioso e, claro, abusos litúrgicos. Naquele ano de 2019, porém, nossos membros resolveram agir no sentido de evitar a profanação da igreja. Primeiramente, pela tentativa filial de dissuadir o padre celebrante a cancelar o evento, atitude suficiente para atrair a animosidade de manifestantes que aguardavam a celebração. Vamos falar com o padre. Tá bom. Não pode nem ter liturgia. É só isso, não é... A gente não está querendo incomodar vocês, não é nada Então, a disso. ornamentação da igreja, ela desrespeita a liturgia. Não é só a liturgia em si. A liturgia em si. Dança, por exemplo, não é próprio para isso. A dança não pode ser feita dentro do rito da missa. Entendi. O missal proíbe esse tipo de coisa. Padre, um minutinho, por favor. Eu não tenho tempo. Padre, a gente falou isso com o padre. Eu falei com o padre. Imagens de outros cultos afro que teve na missa. Pronto, padre. É completamente contrário. É completamente contrário com a tradição da igreja. Que um grupo de ultraconservadores que é contra o Papa Francisco, tentando fazer uma reprimenda ao padre antes da missa. Uma missa inteira, tá, padre? Esse é o grupo que reza ainda por Bento XVI como Papa. Não, rezamos Francisco. Mediante o insucesso daquela tentativa, nossos membros decidiram participar ordeiramente do evento, rezando silenciosamente o Santo Rosário na igreja em ato de desagravo. Tal atitude, porém, foi recebida como afronta por parte dos ativistas travestidos de fiéis católicos, de quem nossos membros receberam todo tipo de hostilidade. A ousadia chegou ao ponto de se solicitar que a força policial retirasse da igreja aqueles fiéis que insistiam no crime de praticar em silêncio uma devoção católica em um templo católico. Ao fim do evento, a postura absolutamente pacífica de nossos membros permitiu expor a agressividade gratuita dos ativistas, como abundantes e lamentáveis demonstrações de ódio em xingamentos e até agressão física. De racismo, um bando de branco vem na igreja numa celebração no dia da consciência negra. Eu sou negro e não defendo isso. Seu falso católico. O caso foi parar na polícia e repercutiu na imprensa, com um desfecho positivo de uma proibição diocesana para que a tal missa não voltasse a ser celebrada. As pessoas que protestaram contra a missa na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no Rio, são ligadas ao Centro Dom Bosco, uma instituição que promove cursos e edita livros católicos. Nós procuramos o Centro Dom Bosco, mas não conseguimos falar com a direção. Numa rede social, o centro publicou uma nota em que diz que, abre aspas, católicos do Dom Bosco e de 3 outros centros foram xingados, caluniados e até agredidos após a missa afro. Eles estavam lá apenas rezando em silêncio, em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, no meio de atabaques e danças não compatíveis com a liturgia. Fecha aspas. Infelizmente, porém,
parece que a proibição não foi permanente e a mesma indiferença de antes voltou a vigorar. Mais recentemente, testemunhamos o abuso da força contra fiéis católicos que rezavam o Santo Rosário na escadaria de uma igreja de São Jorge, no Rio Grande do Sul, na tentativa legítima de defender o templo contra uma profanação pagã, infelizmente bem acolhida pelas autoridades eclesiásticas locais. Neste caso, tratava-se de um ritual em homenagem a Ogum, orixá associado ao santo católico no sincretismo do candomblé. Absurdos como este, que se multiplicaram nas últimas décadas em nome de uma deturpada e modernista concepção de tolerância, demonstram ao menos a ignorância de um fato fundamental. São Jorge foi um militar romano do século III que, tendo se convertido ao cristianismo, foi condenado à morte justamente por não sincretizar a verdadeira e única fé com o paganismo politeísta de seu tempo. Ou seja, São Jorge foi martirizado por recusar o que o padre daquela igreja no Rio Grande do Sul permitiu, de modo que o próprio santo padroeiro da paróquia jamais aceitaria tamanho exemplo de apostasia. Ao contrário, se São Jorge não estivesse de espada em punho, certamente estaria de joelhos ao lado daqueles jovens, implorando a intercessão de Nossa Senhora contra a traição ao santo nome de seu divino Filho. Entende-se como sincretismo religioso a fusão de diferentes cultos religiosos, em que se acomodam os seus diferentes elementos sem prejuízo de suas interpretações próprias. A Umbanda, eu costumo dizer que a Umbanda ela passeia em todas as demais religiões. Ah, é? É 100% brasileira, né? Então, por exemplo, a doutrina da minha casa, a gente tem um pouquinho do cristianismo, né? Ah, mas como? Porque, sim, cristianismo, quem crê em Deus, né? Cristo, cristão. né? É. A gente crê em Cristo, porém chamamos de Oxalá. Então, eu me considero um cristão, por isso. Cristo é Oxalá? Sim, né? E tem alguns outros nomes, né? O Bacalauro, Milá e etc. E aí vai dentro de uma outra questão, como que eu posso te dizer, de qualidades, né? Como, por exemplo, Xangô. Xangô, para dentro da Umbanda, são São Sebastião, São Jerônimo, São Pedro, São João, né? E dentro do candomblé são qualidades. Xangô Agodô, Aganju, Airá, Ailá e assim vai, né? Neste caso específico, trata-se da fusão do catolicismo com paganismos de raiz africana, como se tal harmonização fosse possível, a despeito de suas contradições evidentes. A esse respeito, vejamos o que nos ensina São Pio X em seu Catecismo da Doutrina Cristã, de 1912, editado em versão ilustrada e comentada pelo Centro Dom Bosco, e baseado no Catecismo da Igreja, conhecido como Catecismo Romano, ou Catecismo de Trento, também lançado em novíssima edição pelo Centro Dom Bosco recentemente. Qual é a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica Romana, porque só ela é una, santa, católica e apostólica, como ele a quis. Quem está fora da comunhão dos santos? Está fora da comunhão dos santos os que estão fora da Igreja, ou seja, os condenados, os infiéis, os judeus, os heréticos, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. 125. Quem são os infiéis? Os infiéis são os não batizados, que não creem de modo algum no Salvador prometido, isto é, no Messias ou Cristo, como os idólatras e os maometanos. Por idólatras, o Santo Padre se referia aos politeístas, animistas, etc., isto é, a todos os que cultuam falsas divindades, de modo que, estando estes claramente fora da Igreja, com ela não podem harmonizar-se a não ser pela conversão sincera à fé de Cristo. Logo, em respeito mesmo ao uso da razão, não há conciliação possível entre catolicismo e cultos de raiz africana, como já não havia entre o catolicismo e os paganismos grego e romano. E se a caridade cristã nos exorta a tolerar a existência de tais crenças, não é de modo algum para que seus adeptos se sintam confirmados em sua condição, mas apenas para que não se percam as condições de convertê-los ao caminho único da salvação. De modo que o primeiro gesto de verdadeira caridade seria proibi-los de transbordarem indevidamente o seu erro para os ambientes católicos, exortando-os a restringir suas práticas a seus próprios ambientes. Infelizmente, porém, na história recente da Igreja, impregnada de modernismo após o Concílio Vaticano II, encontramos antecedentes para tais ocorrências na mais alta hierarquia. Por exemplo,
Em 1986, o Papa João Paulo II reunia em Assis, na Itália, representantes de inúmeras confissões religiosas para rezarem juntas pela paz, submetendo o próprio Cristo, presente no Santíssimo Sacramento em várias igrejas, ao lamentável espetáculo em que sua igreja, única verdadeira e fora da qual não há salvação, nivelava-se às falsas religiões em nome de uma paz meramente terrena. Exemplos similares viriam a se repetir ainda em décadas posteriores. Também no entretenimento de massa encontramos o reforço cultural de certa confusão entre religiões, como na obra O Pagador de Promessas, peça teatral do dramaturgo Dias Gomes, que viria a se tornar filme premiado em 1962 e série televisiva na Rede Globo em 1988. Que parece milagre. Milagre sim, mãe. Milagre de Santa Bárbara. Foi ela. Outro no candomblé, eu fiz a promessa e ela me atendeu. Santa Bárbara em ação, meu filho. É a mesma coisa, dona Té. A esse respeito, recomendamos uma aula proferida em nossa sede alguns anos atrás a respeito do papel das telenovelas na Revolução Cultural Brasileira, cujo link pode ser acessado aqui embaixo, na descrição. O Pagador de Promessas de Dias Gomes é um humilde lavrador do interior da Bahia conhecido como Zé do Burro. Desesperado diante da morte provável de seu animal, acidentado durante uma tempestade, o pobre homem fez a promessa de carregar uma cruz tão pesada como a de Cristo até o altar da igreja de Santa Bárbara mais próxima, caso Nicolau, o burro, se recuperasse do acidente, mas sem se dar conta de que teria de caminhar mais de 300 quilômetros até a cidade de Salvador. Padre! Padre! Bom dia! Bom dia. Cabeça, Deus te abençoe. tô vindo de Monte Santo, padre. Monte Santo? Quantos quilômetros? 350. Menino! Cala a boca. 350 quilômetros com essa cruz nas costas? Acontece, porém, que a promessa foi feita num terreiro de candomblé sob uma certa Mãe Maria de Inhansã, sendo Inhansã a orixá associada pelo sincretismo a Santa Bárbara. Baiano nascido em 1922, Dias Gomes teve uma infância católica e num tempo em que não era necessário acrescentar o termo tradicional à sua formação. Rompido com o catolicismo na vida adulta e impregnado de espírito revolucionário, empregou seu talento em desconstruir o quanto pôde a religião e a moral católicas aos olhos do público, manipulando-lhe a imaginação com falseamentos e caricaturas. O Pagador de Promessas é um exemplo notável de como a beleza salvífica da verdade doutrinal pode ser habilmente transfigurada em objeto de repulsa, como se vê no modo de exibir a justificada proibição do padre a que Zé do Burro pagasse num templo católico uma obrigação oferecida a uma suposta divindade pagã. Foi por ele? Por um burro que você fez essa promessa? Padre, quando eu vi que nem as rezas de comadre miúda davam jeito. Reza? Que reza? Seu vigário, me desculpe, mas eu tentei de tudo. Comadre miúda é rezadeira afamada na minha zona. Uma feiticeira. Eu já estava começando a perder a esperança, padre. Quando naquela noite, no candomblé de Maria... Candomblé! Olha, eu sei que o seu vigário vai ralhar comigo. Eu também nunca fui muito de frequentar terreiro de candomblé, padre. Mas o pobre do Nicolau estava morrendo. Então o senhor fez essa promessa? Pra Santa Bárbara. Pra Inhansã. Que é Santa Bárbara. Não é Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma santa católica. Assim como no caso de São Jorge, Santa Bárbara foi uma virgem dos primeiros séculos que preferiu o martírio a trair sua fé cristã, que preferiu antes ter os seios arrancados e ser degolada pelo próprio pai do que renegar o cristianismo em favor da condescendência interreligiosa com o paganismo de seu tempo. Tendo assim derramado seu sangue por amor e fidelidade absolutos a nosso Senhor Jesus Cristo e sua Igreja, é manifesta ignorância e falta de fé considerar que a verdadeira Santa Bárbara aceitaria que uma obrigação feita a um orixá fosse paga em um templo católico. O testemunho dos mártires está amplamente documentado em obra publicada recentemente por nós e reflete as palavras solenes do Papa Bonifácio VIII na bula Unam Sanctam, do ano de 1302. Una, santa, católica e apostólica. Esta é a Igreja que devemos crer e professar, já que é isso o que a ensina a fé. Fora dela não há salvação, nem remissão dos pecados. Ela representa o único corpo místico, cuja cabeça é Cristo e Deus é a cabeça de Cristo. Nela existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. De fato, apenas uma foi a Arca de Noé na época do dilúvio.
Ela foi a figura antecipada da única igreja. Teve um único piloto e um único chefe, Noé. Como lemos, tudo o que existia fora dela, sobre a terra, foi destruído. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice. Esse incentivo generalizado ao dissolvente sincretismo religioso ilustra a instrumentalização cultural de uma questão eminentemente espiritual. É comum, por exemplo, valorizar o relativismo das crenças como antídoto revolucionário a uma visão imperialista, colonialista e eurocêntrica da história, como se não devêssemos a Portugal o que o Brasil tem de melhor. Acontece que a Europa que de todos nós atrai a admiração e o desejo de visitar, a Europa cuja beleza civilizatória se deve inegavelmente ao cristianismo, não foi católica desde o princípio. Ao contrário, como na Ásia e na África, também no continente europeu pululavam paganismos de todo tipo. Foi a superação do paganismo pela progressiva adesão à fé de Cristo e sua Igreja que atenuou os efeitos do pecado original nos diferentes povos e os unificou na mesma dignidade essencial conferida por Deus a todo o gênero humano. Foi sob a cristandade medieval que o homem, tocado sistematicamente pela graça através da única religião revelada pelo próprio Deus, começou a tomar consciência da indignidade dos morticínios, da escravidão e da desmedida sujeição da mulher ao homem no casamento pagão, por exemplo. Enfim, o brilho espiritual e civilizacional da Europa cristã não decorre de mera mecânica histórica, como poderiam afirmar materialistas e naturalistas. Antes, remonta à ação divina na convergência preparatória entre a fé revelada pelo povo hebreu, a filosofia grega e a extensão territorial do Império Romano. Assim, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, comprando-nos do pecado ao preço de seu preciosíssimo sangue derramado na paixão e na cruz, para então nos reabrir as portas do paraíso. Ressuscitado e já subido ao céu, enviou com o Pai o Espírito Santo sobre os apóstolos para que sua Igreja universal, por isso mesmo católica, se espalhasse por toda a terra. E onde quer que se derramasse o sangue de mártires, como São Jorge e Santa Bárbara, fecundava-se a terra com a semente de novos cristãos, no dizer de Tertuliano. Curiosamente, o catolicismo africano contemporâneo parece reverberar aquela mesma superação europeia. Se no Brasil testemunhamos a pressão cultural pelo retorno ao paganismo como resgate identitário da população negra, inclusive nos abusos litúrgicos da dita missa afro com que abrimos este vídeo, o que se percebe hoje no continente africano, ao contrário, é um catolicismo romano mais robusto contra o retrocesso aos antigos sistemas de crenças e contra as investidas modernistas. Exemplo disso foi a resistência em bloco das conferências episcopais africanas à controversa bênção a casais irregulares e pares homossexuais anunciada na declaração Fiducia Supplicans, emitida ao fim de 2023 pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, com a aprovação do Papa Francisco. Vale notar que Dom Marcel Lefebvre, futuro fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e valente defensor da tradição católica contra a avalanche modernista pós-conciliar, foi nomeado delegado apostólico para toda a África francesa pelo Papa Pio XII em 1948, função que ocupou por mais de 10 anos com notáveis realizações missionárias, fundando novas dioceses, escolas, seminários e conventos, numa jurisdição que abrangia 18 países. Parece-nos forçoso não ver na referida reação africana de hoje os frutos das boas sementes lançadas por Dom Lefebvre naqueles anos. Portanto, a dita missa afro é uma invencionice modernista brasileira que não reflete a catolicidade genuinamente africana e ainda atenta contra a fé verdadeira por seu caráter paganizante. Por outro lado, a defesa do sincretismo religioso encontra no âmbito acadêmico das religiões comparadas o argumento de que o cristianismo seria, ele mesmo, um sincretismo, apenas mais um dentre tantos sistemas de crenças da história humana, resultante da absorção e síntese das manifestações pagãs de algumas das culturas que o antecederam. A esse respeito, contrapomos as palavras de Monsenhor de Seguí, clérigo francês do século XIX, em sua obra A Fé perante a Ciência Moderna, de 1872, Monsenhor de Seguí apoia-se na tradição católica para esclarecer que o cristianismo não é a derivação ou o aperfeiçoamento das velhas religiões semíticas, assim como a moeda verdadeira não é de modo algum a derivação ou o aperfeiçoamento da falsa moeda.
É de fato possível identificar certa unidade de crenças comuns ao fundo de todas as manifestações religiosas naturais, como os antigos mistérios de Osíris e Ísis no Egito, os de Brahma, Vishnu e outras divindades da Índia, os de Odin na Escandinávia, os mistérios da mitologia grega e romana e mesmo o das ditas religiões de matriz africana. Tal unidade, porém, está em plena conformidade com a universalidade anterior daquela fé primeira dada por Deus ao primeiro homem, Adão. Deus se revelou sobrenaturalmente ao homem, acrescentando assim às luzes e aos conhecimentos da razão natural de Adão outras luzes e outros conhecimentos de ordem superior. Revelou-lhe que na unidade da sua essência divina e eterna havia 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o Verbo devia encarnar e fazer-se homem no meio dos tempos para ser o Senhor, o pontífice visível da criação, que todas as criaturas, para serem salvas, deviam crer nesta revelação e serem fiéis ao Cristo anunciado, servi-lo e amá-lo, que o fogo eterno do inferno seria a punição dos prevaricadores e a bem-aventurança divina do paraíso, a recompensa dos fiéis. Nas palavras de Monsenhor de Seguir, esta religião era a mesma que a de Moisés, a mesma que a nossa quanto à substância, era cristã naquilo em que se referia inteiramente ao Cristo, e era católica porque era universal e feita para todos os homens, sem exceção alguma. Noé, depositário desta religião santa e segundo pai do gênero humano, a transmitiu a seus filhos. Porém, o orgulho do espírito, ligado à corrupção dos costumes, alterou pouco a pouco na maior parte dos povos as verdades primitivas da religião do verdadeiro Deus. Cada povo, debaixo da influência do seu clima e segundo suas inclinações particulares, as alterou insensivelmente. E assim, o erro nasceu ou saiu, por assim dizer, da verdade, conservando os traços evidentes da origem no meio das depravações exteriores e interiores. Aqui está a explicação, única verdadeira, única científica, da estranha semelhança que se observa nos fundamentos de todas as religiões, bem como de todas as línguas, e a alteração da religião primitiva é a alteração da língua primitiva. Abraão, depois Moisés, foram os escolhidos de Deus para conservarem intacto, no meio da depravação universal, o depósito da revelação e da verdade cristãs, pois a verdadeira religião foi sempre cristã, sendo Cristo o centro luminoso ao qual tudo se referia. Ou seja, o cristianismo é o arremate da revelação primitiva, é o desenvolvimento não das fábulas pagãs, mas das verdades religiosas conservadas entre os hebreus, herdeiros dos patriarcas, isto é, o cristianismo deriva do céu e não da terra. Portanto, os traços de semelhança que realmente se manifestam nas antigas seitas religiosas da Ásia, longe de provarem a tese dos modernos racionalistas, provam, ao contrário, a realidade de uma revelação primitiva. Por fim, contra o discurso identitário que busca estabelecer uma conexão invencível entre cultura negra e paganismo, convém assinalar, para a surpresa de muitos, que o primeiro e maior movimento negro do Brasil era católico, tradicionalista e monarquista. Fundada por Arlindo Veiga dos Santos no início do século XX, a Frente Negra Brasileira buscava oferecer à população negra os meios de enfrentar a estigmatização social, o racismo e a precariedade reais que a oprimiam após a abolição da escravatura e a proclamação da República. E espera-se que um conservador lide com circunstâncias reais. Então, a nova direita não está trabalhando com as circunstâncias reais ao falar que racismo é mimimi. Está fazendo outra coisa. E eu destaco que isso aí é uma questão da nova direita, porque a direita, no começo do século XX, não era assim, aqui no Brasil não era. O primeiro movimento negro brasileiro era de direita, que é a Frente Negra Brasileira. O Arlindo Veiga dos Santos, que foi o presidente da Frente Negra Brasileira, fundada aqui em São Paulo, ele era monarquista, católico, tradicionalista. A Frente Negra foi o primeiro momento institucional negro. E ele era de direita. Pode perguntar qualquer pesquisador, inclusive os de esquerda vão falar isso. Não existiu, até hoje, nenhuma organização negra maior que a Frente Negra Brasileira. Ele falou isso, não existiu. Nem é um movimento negro unificado que existe até hoje, né? Que foi criado em 70, na década de 70. Chega perto, ele falou, não chega nem perto do que foi a Frente Negra. Porque a Frente Negra Brasileira foi popular. Entendeu? Foi do povo.
Formado em filosofia e integrado à elite intelectual de São Paulo, Arlindo Veiga dos Santos tinha a consciência de que, assim como se dera na Europa e na Ásia com povos de todas as raças, a verdadeira defesa e elevação de sua gente só se poderia dar pela adesão ao tesouro revelado da fé católica e à síntese filosófico-teológica de Santo Tomás de Aquino. Assim, rezemos pelo aumento e santificação do clero, para que seus membros exerçam seu ministério com absoluta fidelidade à fé católica na condução de suas ovelhas ao céu. Rezemos também em desagravo de todos os ultrajes cometidos contra nosso Senhor Jesus Cristo nos templos que lhes são consagrados. Rezemos ainda pela fortificação na graça de sacerdotes e leigos, para que não temam os martírios contemporâneos na defesa impassível da fé que receberam no batismo contra o sincretismo religioso, bem como que sejam enriquecidos na prudência e na caridade, para a conversão dos que nele ainda se veem retidos. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!